Bem-vindos a mais um episódio do GuiaCast. Meu nome é Márcio Pereira. Me segue lá, Márcio.Pereira Oficial. E você que é médico ou profissional de saúde aqui no Rio de Janeiro e tem interesse em participar, siga nosso Instagram, guiacast.oficial. E nossos consultores entrarão em contato, vão conversar contigo e explicar como que é o nosso bate-papo, ok? Nós somos a maior rede de profissionais de saúde, com mais de 150 mil artigos publicados no Google e já entrevistamos mais de 100 profissionais de saúde em todo o Brasil. E hoje o tema é sério e merece atenção especial: a demência. Mais do que uma consequência do envelhecimento, sabemos que é possível reduzir o risco e preservar a vida cerebral com hábitos adequados ao longo da vida. Para essa conversa, recebemos a médica geriatra a doutora Alessandra Ferrarese, titulada pela SBGG, que vai nos ajudar a entender como cuidar da mente e do corpo em cada fase da vida. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, queria agradecer o convite. Ah, que bom. Então, para começarmos, doutora, você poderia explicar o que é demência e por que é tão importante pensar na prevenção desde cedo, mesmo antes da terceira idade? Então, a demência, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, ela vai evoluindo ao longo, né, do seu curso da doença. E é quando a gente tem uma alteração cognitiva com impacto na nossa funcionalidade. Então, a gente perde a capacidade da nossa autonomia de tomar decisões e a gente fica também dependente para as atividades básicas e instrumentais ali de vida diária. Perfeito. E quais são os tipos mais comuns de demência e como se diferenciam, como no caso do Alzheimer e da demência vascular? A doença de Alzheimer é a demência mais prevalente, né, e seguida da demência vascular. A demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, ela é caracterizada principalmente pelo seu início de esquecimentos por fatos recentes. Já a demência vascular é uma doença que acomete ali pequenos vasos cerebrais e ela é marcada principalmente por um momento agudo. Então, a gente tem uma demarcação muito certa do início da doença, diferente da doença de Alzheimer, que é uma progressão lenta. A demência vascular, a gente, quando tem algum insulto vascular, a gente geralmente a família fala para a gente, né? Ele começou a ficar esquecido a partir de tal data, né? A partir daquele momento. Então, é algo bem demarcado e tem relação com comorbidades cardiovasculares. Perfeito. Além da idade, que é um fator inevitável, existem condições que aumentam o risco de desenvolver demência? Sim, a idade, sem dúvida, é o fator de risco mais importante. Então, quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente desenvolver algum tipo de síndrome demencial. E é um fator de risco não modificável, né? A gente vai envelhecendo. É. O outro fator de risco não modificável são fatores genéticos também envolvidos, mas a gente tem aí, a gente já sabe 14 fatores de risco modificáveis para a demência. Por isso que é tão importante a gente atuar em cima desses fatores para evitar essa doença, né, que é uma doença séria, grave, que a gente perde autonomia e é uma doença que também sobrecarrega de uma certa forma a família como um todo, acaba adoecendo a família além do paciente. Sim, sim. E quais sinais de alerta deve chamar a atenção de familiares e motivar uma avaliação médica especializada? Quando o familiar ele tiver com esquecimentos, principalmente para fatos recentes, então ele tiver muito repetitivo também, ele deixar de fazer alguma coisa que antes ele era capaz de fazer, né, alguma atividade básica ali do dia a dia, ele se atrapalhou em pagar contas, ou alguém que cozinha com uma certa frequência começou a errar a receita, deixou a panela no fogão, ou teve alguma confusão em relação ao espaço, saiu e se perdeu. E essas são alterações até importantes para poder procurar uma ajuda médica e também quando o paciente ele tem alterações relacionadas à saúde mental, né? Então, paciente com depressão, ansiedade ou com algum problema de linguagem, alterações de comportamento, paciente que ficou mais hipersexualizado em algum momento, isso são indícios também que a gente precisa procurar um médico. Perfeito. Doutora, quais são os principais fatores clínicos e doenças que influenciam o risco de demência, como hipertensão, diabetes, colesterol alto?
Então, recentemente, né, em 2020, teve o primeiro estudo pela The Lancet que listou 12 fatores de risco modificáveis, onde a gente pode intervir para poder reduzir o risco de demência. E em 2024, eles atualizaram esse estudo, colocaram 14 fatores de risco modificáveis e uma professora Suemoto, lá de São Paulo, ela replicou esse estudo aqui no Brasil, dividindo o Brasil em regiões pobres, regiões ricas e adaptou para a nossa realidade. O estudo aqui do Brasil, ele mostra para a gente que 40%, 48% dos casos de demência seriam evitáveis. Então, se atuasse em cima desses fatores de risco. E aí eles listam, né, em relação às doenças, a hipertensão como a principal doença relacionada com a demência e pode ser um fator modificável, a perda auditiva, a obesidade, diabetes, o aumento do colesterol, a baixa escolaridade, a inatividade física, a depressão, o traumatismo cerebral, poluição do ar. Então, todos esses fatores de risco são modificáveis e têm um impacto. No Brasil, a gente sabe que os 3 principais são a baixa escolaridade, a hipertensão e a perda auditiva. Perfeito, perfeito. O sono e a saúde mental também exercem um papel importante nesse contexto. Como depressão, apneia do sono e ansiedade podem impactar o cérebro a longo prazo? Podem impactar o cérebro a longo prazo, né? A apneia do sono, ela vai ter relação ali com a diminuição de conexões cerebrais, então acaba aumentando a chance de um problema cognitivo, e a depressão pela própria inflamação crônica também acaba aumentando o impacto de alteração cognitiva e pelo próprio isolamento social, que é um dos fatores de risco modificáveis para a demência também. Perfeito. E mesmo que já tenha condições, pode reduzir os riscos com o controle adequado e acompanhamento médico regular? Com certeza, mesmo quem tem todas essas condições, né, quem tem pressão alta, quem tem hipertensão, diabetes, obesidade, a partir do momento que é feito o diagnóstico, a gente precisa controlar essas doenças para evitar a chance de ter alguma síndrome demencial, e esses fatores estão principalmente relacionados também com a demência vascular que a gente falou anteriormente. Sim, sim. Alimentação é um dos pilares de prevenção. Quais padrões alimentares e nutrientes são mais importantes para a saúde do cérebro? A gente não tem uma receita de bolo em relação à alimentação, mas o tipo de dieta que é mais estudado em relação à parte de saúde cerebral é a dieta do Mediterrâneo. Então, uma dieta rica em peixes, azeites, castanhas, folhas e baixa em consumo de açúcar, industrializados e carne vermelha. Esse é o que a gente tem até o momento. Perfeito, perfeito. E a atividade física é outro fator essencial. Que tipo de exercícios mais contribuem para manter o cérebro ativo e a circulação adequada? A atividade física, eu diria que é o pilar principal para a prevenção de demência, até porque ela engloba vários outros fatores de risco que a gente já listou, né? Então, o paciente que faz atividade física, ele vai ter uma menor chance de ter obesidade, de controlar a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o isolamento social, que vai estar relacionado com a prática de atividades físicas em grupo. E para definir um tipo principal de atividade física, o que eu costumo dizer é a gente precisa entender qual é o propósito daquele paciente, qual é a atividade física que faz sentido para aquele paciente, porque não adianta a gente falar musculação se o paciente ele gosta de fazer caminhada. A gente Sim. precisa começar com atividade física que faz sentido para aquele paciente para virar um hábito e uma constância. Né? Tem estudos que mostram que realmente a musculação, principalmente quando a gente faz fortalecimento muscular para membro inferior, tem uma relação aí com a saúde cerebral, mas qualquer atividade física é importante, vai trazer um benefício e é indicada, e a gente precisa cada vez mais receitar atividade física no nosso receituário junto com os remédios quando a gente prescreve. Correto. E quanto à vida social e aos estímulos mentais, como leitura, aprendizado e interações, qual o impacto dessas práticas na preservação da memória e da cognição? Tudo que a gente faz em relação ao, né, atividades sociais, a gente já vai estar falando do isolamento social, evitando esse fator de risco, então atividades em grupo. E sempre que a gente orienta a aprender algo novo, isso vai estar trabalhando com a reserva cognitiva daquele paciente, que é como se fosse uma fortaleza ali da saúde cerebral. Então, aprender uma língua nova, né? A gente geralmente sempre
falam em relação à palavra cruzada, e não é só a palavra cruzada. Aprender uma língua nova, fazer aula de algum instrumento musical, né, atividades manuais, pintura, musicoterapia, isso tudo vai auxiliar em aumentar essa reserva cognitiva para proteger, né, a saúde cerebral e evitar, prevenir a síndrome demencial. Perfeito. Doutora, temos aqui perguntas de alguns pacientes que fizeram, né, ao Guia Saúde. E vamos começar. A Elizabeth perguntou: minha mãe teve Alzheimer. Tem um risco maior de desenvolver demência? Há algo que eu possa fazer para prevenir? A gente sabe que existe uma parcela de fator genético, né, em relação à doença de Alzheimer, mas principalmente quando essa doença de Alzheimer é iniciada numa idade precoce. Então, a partir dos 50 anos de idade. Quando é uma demência de início precoce, ela fala mais a favor de algum traço genético. Mas o traço genético não é o principal fator de risco. Então, a gente lembra que o principal fator de risco é a idade. Conforme ela for envelhecendo, ela vai ter um risco maior de ter demência, mas não só pelo motivo da mãe ter tido doença de Alzheimer e ela já sabendo que a mãe tem Alzheimer, o fundamental é realizar atividade física, controle de doenças, manter a dieta, uma alimentação balanceada, né? Uma ida ao médico para fazer o check-up ali anual, dependendo da idade dela, controlar déficits sensoriais, então a acuidade visual, a auditiva, isso tudo vai ser importante e ela pode fazer desde já. Perfeito, perfeito. Vamos à perguntinha do Paulo. Quem tem colesterol alto e pressão elevada corre mais risco de desenvolver a demência? Sim, corre mais risco. A pressão alta já era algo estudado e agora recentemente, ano passado, nesse artigo, a gente viu que o colesterol alto, ele também influencia, também é um fator de risco modificável, então a gente precisa intervir nessa questão do colesterol para poder prevenir a demência. A Monique perguntou: percebo que estou mais esquecido ultimamente. Isso é normal da idade ou já pode ser um sinal de alerta? Quando a gente pensa em esquecimento, a gente sempre pensa logo que a gente está com alguma doença neurodegenerativa, com alguma síndrome demencial. Sim. Com o avançar da idade, o que é normal é uma diminuição da velocidade de processar a informação. Então, a gente vai precisar reter, né? Para reter informação, a gente vai precisar de uma atenção maior para reter aquilo que a gente está lendo, absorvendo, escutando. A gente perde a capacidade de fazer múltiplas tarefas quando a gente é mais jovem, né? Igual a gente está dentro do carro, a gente fala no telefone, presta atenção no trânsito, está pensando no que vai dar de jantar para o filho à noite. Então, isso é normal do processo do envelhecimento. Mas a síndrome demencial, ela não é normal do envelhecimento. Então, quando esse tipo de esquecimento, ele começa a impactar no seu dia a dia, a gente já é um sinal de alerta que precisa de ajuda, até porque existem as demências reversíveis, né? Então, a gente precisa descartar se tem algum transtorno de humor ou algum déficit de vitaminas, alterações dos hormônios da tireoide. Então, a gente não pode banalizar que o esquecimento é normal da idade, a gente precisa buscar ajuda, porque pode ser algo reversível. Perfeito. Doutora, vou citar aqui alguns mitos e verdades. Nos esclareça, por favor. Né? É verdade que a demência é uma consequência natural do envelhecimento? Não, é um mito. Não é normal. Que bom. Não é normal envelhecer e ter demência. A questão toda é que a idade é o principal fator de risco, então, quanto mais velho, maior a chance, mas não faz parte do processo natural do envelhecimento. Perfeito. E é verdade que manter o corpo ativo ajuda a proteger o cérebro? Sim, com certeza, isso é verdade. Que bom. E é verdade que não existe nada que possamos fazer para prevenir a demência? Mentira, existe uma série de coisas, é só voltar ao podcast e escutar lá do início. Perfeito, perfeito. Então, doutora, para encerrarmos, qual mensagem você deixaria para quem deseja envelhecer com saúde mental, preservar a memória e viver com mais qualidade? A fase do envelhecimento não é uma fase fácil, né? Às vezes a gente romantiza um pouco o envelhecimento, mas é possível sim a gente envelhecer com saúde, ter um envelhecimento bem sucedido, e eu acredito que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para a gente poder prevenir.
Então, fazer atividade física, controlar as doenças e principalmente aí também buscar um geriatra vai ser fundamental no seu processo de envelhecimento. Lembrando que o geriatra ele também é prevenção, né? E não deixar apenas para quando a gente já tem o diagnóstico das doenças. Perfeito, perfeito. Bem, agradecemos imensamente a doutora Alessandra Ferrarese por compartilhar informações tão valiosas sobre prevenção da demência e cuidados com a saúde cerebral. Pequenas mudanças no dia a dia podem transformar o futuro da nossa mente. E até o próximo episódio do Guia Cash.